Bom, pessoal, o vídeo de agora eu vou apresentar para vocês alguns exercícios resolvidos, tá? Alguns exemplos de problemas que envolvam a aplicação desses conceitos que nós vimos até agora, tá? Esses conceitos envolvendo a parte de tensão e deformação, né, produzidos ali por carga axial, certo? Mas antes de iniciar os exercícios, eu queria só passar um conceito aqui para vocês, tá? Que vai ser bastante aplicado nesses problemas. Vamos voltar aqui à lei de Hooke. A lei de Hooke, né, como eu mostrei para vocês, né, como vocês também já haviam visto ali na disciplina de materiais, né, ela descreve aquela região, né, do regime elástico do diagrama tensão versus deformação, né, que é uma região que das deformações não permanentes, né, e que tem um comportamento linear, né, ali no gráfico, né. Nós temos essa equação aqui, né, que modela essa região linear, onde a tensão é igual ao modo de elasticidade vezes deformação, certo? Bom, se nós tivermos uma barra, tá, com essas geometrias aqui, ó, comprimento inicial L0, área da seção transversal A0, o material tem um modo de elasticidade E e ela esteja sofrendo esse esforço, né, de tração F, como que nós vamos calcular, né, a deformação, né, o alongamento que essa barra vai sofrer? Então, em cima dessa equação aqui, nós sabemos, ó, tensão é força sobre área, né, sobre a área inicial. É igual ao modo de elasticidade. A deformação específica, ela é o quê? Ela é o alongamento dividido pelo comprimento inicial, né? Se eu isolar aqui o alongamento, eu vou ter essa equação aqui, tá? E a partir dela eu consigo calcular, né, o quanto que esse material deformou, né, quanto que ele alongou, né, sabendo aqui a carga, né, o esforço, sabendo aqui as geometrias, né, o comprimento inicial e a área da seção transversal inicial ali dessa peça, e o módulo de elasticidade desse material, eu consigo calcular ali essa deformação, certo? Esse alongamento. Mas agora, para esses dois tipos de estruturas aqui, ó. Olha o que nós vemos aqui. Nós temos aqui uma peça, né, cuja a geometria está variando aqui conforme a altura dessa peça, certo? Nós temos aqui, vamos imaginar que isso aqui seja seção circular, tá? Então o diâmetro, né, dessa região aqui que eu chamei de 1, tem um diâmetro diferente dessa região 2 e um diâmetro diferente dessa região 3. Como que nós vamos calcular, né, o alongamento para esse tipo de situação, esse tipo de peça? Tá? E nessa outro tipo de estrutura aqui, olha só, nós temos aqui também, imagina que isso aqui seja um tronco de cone, e o diâmetro, né, também, né, a área da seção transversal está variando com a altura dessa peça, certo? Bom, para esses dois tipos de estrutura, nós vamos trabalhar com essas equações aqui, tá? Veja bem, o alongamento total, ele vai ser o somatório dos alongamentos em cada uma dessas partes, tá? Então, quando nós tivermos ali esse tipo de peça, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar, né, nós vamos verificar se é possível, né, dividir essa peça em estruturas, em peças de geometrias mais simples, né, no caso. E com isso, né, nós vamos somar, né, os efeitos dos alongamentos para cada parte, né? Então, olha aqui, o alongamento total vai ser o somatório, né, I variando de 1 até N. N seria o número de partes que nós dividimos essa peça, né, no caso aqui são 3, né, o N seria 3. Né, seria o somatório dos efeitos ali da força, do comprimento, da área e do modo de elasticidade para cada parte. E com isso nós teríamos, né, a deformação, né, o alongamento total. Para esse tipo de estrutura, né, onde a geometria está variando de forma contínua, né, para esse tipo de peça aqui, a geometria, né, ela está variando, mas não é uma forma contínua, né? Nós podemos até discretizar aqui em partes, né, menores de geometrias mais simples. Mas nesse caso aqui, a geometria está variando de forma contínua, né, com o comprimento da peça. Para esse tipo de estrutura, nós vamos trabalhar com integral. Né? A deformação total vai ser integral, né,
variando ali de 0, que seria na base, até L, que é a altura, né, total dessa peça. E aqui envolvendo as funções, né, força, as funções área e a função, né, o modo de elasticidade ali, ó. E o dx aqui, né, seria o somatório de cada efeito para cada comprimento, né, para cada parte infinitesimal aqui dessa peça. Né? Aqui no caso, por exemplo, nós temos uma função área, né, variando com x. Né? Aqui, olha, a área está variando o diâmetro, então, consequentemente, a área. Né? Nessa situação específica, a força parece ser a mesma para todos, né? É a mesma para todas as partes. Mas pode ser, né, que a força ela está variando com a altura também, né? O mesmo modo de elasticidade. Pode ser que o material aqui ele esteja se alterando conforme a altura, tá? Esse é um tipo de exemplo. Eu acho que com os exercícios vai clarear, né, essa ideia aqui de como aplicar essas equações, tá? Mas basicamente é esse o conceito aqui que eu queria passar para vocês, tá? Vamos ver nos exercícios como seria isso, tá?